tratar desse tema por telefone com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem o assunto foi pauta da reunião virtual do Ministério com o Fórum dos Governadores, né? E o governador Eduardo Leite participou deste fórum, né? E nós tivemos acesso a um áudio em que o governador repassa as informações do que ele tratou com o Ministério nessas reuniões à FAMURS e aos municípios, aos prefeitos, né? Ouça aí o que o nosso governador trouxe à Associação dos Municípios, às associações, tanto a FAMURS quanto as associações regionais, e aos próprios prefeitos do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o governador. Presidente Maneco e caros amigos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma reunião na manhã desta terça-feira com o ministro da Saúde e com os governadores sobre a estratégia de vacinação. Eu saí bastante tranquilizado e confiante de que a disponibilidade das vacinas se dará, como deve ser, com a coordenação do Ministério da Saúde dentro do Programa Nacional de Imunização. Eu reforço que não faz sentido que um país que tem a tradição de um Programa Nacional de Imunização há mais de 4 décadas, com toda a expertise que se tem, a gente acabou de passar agora pela vacinação, pela campanha da vacinação da poliomielite, não faz sentido que se abra uma disputa entre estados e municípios para vacinar a população. Essa coordenação deve ser do Ministério da Saúde. As informações são as seguintes: o Ministério da Saúde tem um acordo com a AstraZeneca Oxford para 100 milhões de doses serem disponibilizadas já no primeiro semestre do ano que vem. E insumos que serão disponibilizados para a Fiocruz para 160 milhões de doses no segundo semestre, e a Fiocruz será responsável, então, por fazer, né, essa vacina para o segundo semestre. Nos 100 milhões de doses do primeiro semestre, as 15 milhões de doses iniciais devem ser disponibilizadas em janeiro para o Ministério da Saúde, outras 15 milhões em fevereiro, e assim vai crescendo o número de doses mês a mês, março, abril, maio, até chegar aos 100 milhões de doses no final do primeiro semestre. Embora já se tenha a disponibilidade da vacina em janeiro, dessas 15 milhões de doses que estão previstas, o Ministério da Saúde só pode iniciar o programa de imunização depois da certificação pela Anvisa. E o que acontece na questão da certificação? Disse o ministro da Saúde. Tanto a AstraZeneca Oxford quanto a do Butantan Coronavac de São Paulo, elas estão encaminhando as documentações agora no mês de dezembro. E encaminhada toda a documentação para a certificação, a Anvisa tem até 60 dias para fazer esta análise e o registro, portanto, da vacina. Assim, com as documentações sendo encaminhadas agora em dezembro, este registro deve acontecer até fevereiro. Há um comprometimento, um compromisso de buscar fazer um esforço para antecipar este registro. Mas, ressalta o ministro, a Anvisa tem uma responsabilidade técnica, afinal, a vacina significa injetar uma substância, né, nas pessoas, em milhões de brasileiros, algo que, eventualmente, depois pode gerar algum tipo de problema. Então, a responsabilidade técnica da Anvisa é bastante grande e, portanto, trabalha-se com a lógica dos 60 dias. Mesmo que isso possa se avançar, significa, então, que entre o início de fevereiro e final de fevereiro deve ter início um programa de imunização, até porque já terão chegado as primeiras doses em janeiro e outras estarão chegando em fevereiro. O Brasil também aderiu a um consórcio de países que se chama COVAX Facility, onde estão 9 produtoras de vacinas, entre elas a Inovel, a Moderna, a Universidade de Hong Kong, a Pfizer, e onde o Brasil já se comprometeu, né, no desenvolvimento dessas vacinas, na compra de 42 milhões de doses. Então, além daqueles 260 milhões via AstraZeneca Oxford, há outros 42 milhões de doses previstos no acordo com o COVAX Facility. Esses são os acordos que o Brasil tem neste momento. Sobre o Butantan Coronavac, o que o ministro argumenta é que o Ministério já fez contratos ou memorandos de entendimento com COVAX e Oxford
porque, num caso, ele fez uma adesão ao desenvolvimento num consórcio de países e, no outro, ele fez compra por transferência de tecnologia e insumos, e que, por isso, pôde fazer os contratos, que, inclusive, parte já foi feita a remuneração, pagamentos nestes contratos, parte dos valores. Do lado da vacina do Butantan e Coronavac, como o Ministério não é parte neste acordo feito pelo Butantan com o laboratório chinês Sinovac, o que ele pode fazer é comprar a vacina depois que haja o registro. E é isso que o ministro colocou. Aliás, ele verbalizou a seguinte frase: compraremos todas as vacinas certificadas pela Anvisa de acordo com a demanda. É isso que o ministro colocou, ou seja, todas as vacinas, ele frisou, incluída aqui, portanto, a vacina em que o Butantan tem este convênio, este acordo com o laboratório chinês Sinovac, que também admite o Ministério a possibilidade da compra depois que haja o registro e dentro da demanda e dentro da estratégia do Ministério da Saúde de imunização, que contempla a disponibilidade de doses também de outras vacinas, onde já é acordo do Ministério da Saúde. Portanto, a minha mensagem, embora longa, me desculpe, mas é para poder deixá-los informados e seguros, é de que há todo um esforço no sentido de isso também ser tornado transparente, claro, pelo Ministério da Saúde, para que se garanta, dentro do Programa Nacional de Imunização, a disponibilidade das vacinas para todos os brasileiros, dentro da tradição que nós temos das nossas campanhas de vacinação. A despeito disso, mesmo que a gente tenha essa confiança, eu fiz o contato também com o governo de São Paulo, com o governador João Dória, e já encaminhamos o expediente para o Instituto Butantan, no interesse, manifestando o interesse da aquisição do Estado, se houver a frustração da nossa expectativa junto ao Ministério da Saúde, da coordenação por parte do Ministério da Saúde, nós faremos a aquisição de um volume de doses da vacina, se ela for certificada também, evidentemente, pela Anvisa, para imunizar prioritariamente os nossos profissionais de saúde, até que haja, então, uma disponibilidade das vacinas por parte do Ministério da Saúde, que eu renovo aqui, tenho absoluta confiança de que será feita essa disponibilização. Era isso, obrigado, um abraço a todos e força a todos aí no enfrentamento ao coronavírus e ao fechamento das suas gestões. Um abraço. Bem, essa palavra do governador que ele enviou à FAMURS e às autoridades, trazendo uma longa explicação aí com relação à questão da vacinação, que no entender deles deve ser feita pelo Ministério da Saúde, mas o Estado, as associações, as entidades, alguns municípios, inclusive, estão se mobilizando caso não haja essa ação e que seja permitido isso, há um trabalho todo intenso no sentido de que seja permitido aos estados e municípios terem essa iniciativa, ou as entidades, as associações, quando houver a aprovação por parte da Anvisa e disponibilidade da vacina, seja ela qual a origem, seja disponibilizada à comunidade como um todo, como está acontecendo já na Inglaterra, que começou aí na segunda-feira. No sábado começou na Rússia, apesar de que a OMS está alertando de que a Rússia antecipou a vacinação antes de já estar concluído o processo de pesquisa. O Reino Unido já fez isso com a anuência dos seus órgãos de saúde, os Estados Unidos está por fazer, o Brasil está na iminência de fazer, enfim, o mundo todo está trabalhando nesse sentido.